Estamos de volta e hoje, aqui no programa, o debate sobre a importância da interação entre família e escola na construção do aprendizado de crianças e jovens. E a nossa equipe foi até a Escola Estadual Dom Bosco, em Contagem, conhecer uma iniciativa que começou neste ano de integração entre familiares e escola. Acompanhe. Teatro, poesia, dança, gincana, sorteios, música. O palco é a quadra da Escola Estadual Dom Bosco, em Contagem. A plateia é formada por pais, tios, avós, irmãos, responsáveis pelos alunos do ensino médio e fundamental. As apresentações são resultado do projeto Afetividade. No começo do ano, os alunos receberam um desafio: trazer para a escola pelo menos um representante para assistir o que eles prepararam. O tema é a família. Neymara, professora de História, é a idealizadora do projeto. Ela dividiu os alunos em grupos. A tarefa era usar a criatividade para falar sobre a importância da participação da família na vida escolar das crianças e adolescentes. Nós não conseguimos resolver esse problema da indisciplina sozinhos. Então, a gente trazer essa família para trabalhar junto com a gente, ver o que está acontecendo, o que pode ser melhorado, melhorar as relações interpessoais com os alunos, entre os professores, com essas famílias, eu creio que é o único caminho possível para uma educação de qualidade. Na Escola Dom Bosco, o modelo de família é tratado de forma mais ampla. Tem vários tipos de família. Às vezes a avó cria, faz o papel de mãe, de pai. Às vezes só a mãe cria. Aquela família tradicional, hoje não tem mais isso. Foi trabalhado o tema família, o conceito de família, funções da família, a história da família, quem é a família hoje, e afunilou para quem é a família para você. João veio ver a irmã Mariana, que se forma este ano. Coruja, ele fez questão de registrar tudo. Para Mariana, João representa mais do que um irmão. Ele faz também o papel de pai. Ele é como um pai para mim. Desde pequena, nas dificuldades que a gente teve, ele sempre que deu apoio para minha mãe. Nas dificuldades, ele podia ficar sem comer, mas ele não deixava eu e meu irmão sem comer. Tem muitos pais que acham que é dever da escola educar. E, na verdade, é um conjunto, né? Eu penso que é um conjunto entre pais e professores, né? Porque hoje em dia as pessoas colocam o filho na escola e acham que é obrigação das professoras, diretores, educar. E acho que é um dos motivos de ter tanta violência na escola, é isso. Mas nem todos os responsáveis são tão atenciosos quanto o João. O supervisor pedagógico da escola conta que alguns pais não se esforçam para acompanhar o que acontece na escola. É importante acompanhar o dia a dia do filho. Saber com quem anda, onde vai. Isso aí, independente da formação familiar, quem cria tem que estar fazendo essa função. Dando uma estrutura familiar para que o filho, possa viver num ambiente que dê segurança para ele. Segundo a diretora, nos lares em que o salário da mãe é a única fonte de renda, o trabalho e a falta de tempo dificultam a proximidade entre a família e a escola. Muitas das mães aqui, elas assumem o papel de liderança das famílias, criam sozinhas seus filhos. Então, não tem o tempo mesmo para vir para a escola. Então, a gente está fazendo de tudo para aproximar. Com 25 anos de experiência em educação, Tânia acredita que o projeto Afetividade está no caminho certo. Eu não poderia dizer que a gente já está tendo um resultado, porque seria prematuro falar assim. Mas eu consigo perceber que a gente está encontrando uma saída, que é de reconhecer esse aluno com a família que ele tem. Pois é, então a gente fez essa visita, a nossa equipe é a Escola Estadual Dom Bosco. A escola fica em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, numa área de vulnerabilidade social. Atende, entre outros, alunos das vilas Dom Bosco, Vila São Paulo e Industrial. Possui cerca de 500 alunos dos anos iniciais e dos anos finais do ensino fundamental e também alunos do ensino médio. E tem as atividades de tempo integral. Pois é, gente, a gente viu que a matéria, a família mudou ao longo do tempo, né? Por que é importante identificar que tipo de família é essa para os alunos? Olha, me chamou a atenção, primeiro que é claro que todos esses projetos são muito bem-vindos, eles já transformam o ambiente escolar, eles já integram
todos os alunos de diferentes séries, professores, professoras. Isso já é positivo, isso já tem um efeito, eu acho que dentro da dinâmica curricular da escola, né? Mas me chamou a atenção que a motivação é tratar a questão da indisciplina, prevenir a violência, daí a família chamada. Eu tenho uma visão diferente, sabe? Eu acho que a disciplina é muito importante na escola, mas quem tem que fazer isso funcionar na escola é a escola. Se a escola é interessante do ponto de vista curricular pedagógico, vai ter menos indisciplina se a escola desafia, se ela realmente oferece oportunidades interessantes de aprender, ela vai ter menos indisciplina. Eu acho difícil, a família, claro, né? Tudo bem, o pai e a mãe vão sempre diziam antigamente para a criança pequena, obedeça a sua professora. Eu vi um depoimento recentemente de um homem já de meia idade, do interior do Maranhão, que ele disse que quando ele foi para a escola, criança, na pequena cidade em que ele vivia, o pai deu a ele uma palmatória. Isso deve ter sido há 40 anos atrás, 45 no máximo. E disse, leve para a sua professora. Porque a escola educava no lugar dos pais e no tempo que existia punição corporal, em geral, a família punia assim, não é, com palmatória, a escola punia com a palmatória, isso é conhecido, né? As gerações aí mais antigas lembram disso. Mas assim, claro que todo pai, que toda mãe vai recomendar que a criança se comporte bem na escola. Isso vai ficando mais difícil na adolescência. Inclusive, é ótimo acompanhar, claro, a vida escolar do filho e da filha, mas muitos adolescentes não gostam não que o pai, que a mãe perguntem, se intrometam, fiscalizem. Também existem conflitos entre pais, mães e filhos e filhas na família, na adolescência. São questões que talvez você, que é psicanalista, tenha mais o que dizer. Sabe o que eu achei interessante? Os depoimentos, assim, tanto da professora, da diretora, né? Parece que é a diretora, Sim, a diretora Rosângela, a professora idealizadora do projeto é Neymara Coelho. Isso, e da aluna. A Mariana. Né? E a fala, assim, a família que tem. Achei isso fantástico, assim, porque parece que é isso mesmo que a escola precisa pensar, que é preciso levar em consideração isso, trabalhar com a família possível, a família que existe, e não aquela família ideal, né, que se imagina e que não existe mais em lugar nenhum, né, porque é com essa família que nós vamos lidar, essa família essas novas configurações familiares. E achei tão interessante a fala da menina, porque ela disse assim, ele que é meu pai, que é meu irmão, né? Quem cumpriu para mim esses anos todos a função de pai foi o meu irmão. E ele parece que cumpriu mesmo para ela, né? Então é muito interessante a gente levar em consideração, estar atento a isso, que numa família, porque atualmente é muito comum a escola usar um certo jargão, né, um discurso que é muito comum no interior da escola, de família desestruturada, porque às vezes o pai que é o pai biológico, né, ele não está presente, ou ele não é o provedor, ou ele então não exerce o papel de autoridade, porque usou-se o termo disciplina, né, que tem a ver com a questão com a autoridade. Mas se esquece que não necessariamente o pai, o biológico, não necessariamente ele precisa fazer essa função. Uma outra pessoa pode vir no lugar dele. E o caso dessa menina é muito interessante, como é que o irmão ali exerceu para ela essa função. Então, achei muito interessante os depoimentos, né? Como é que na medida em que a escola abre espaço para escutar as pessoas, ela pode acompanhar e escutar essa família que existe. Aí, né, as famílias são tão diferentes, a família essa última frase, né, a família que são várias, né, são tão variadas as famílias mesmo, e ela pode acolher essas famílias no interior do espaço escolar. E encontrar soluções e saídas, desculpa, Tânia, soluções e saídas tão interessantes, né, tão singulares para cada uma. Eu fico pensando assim, eu lembrei de uma fala da Margarete no primeiro bloco, quando ela falou assim, o que fica para a família? Né? Qual que é, afinal de contas, a função da família? E eu penso, teve um pouco essa referência no vídeo, a família é o grupo de referência, seja ela constituída com o arranjo que for, ela é o grupo de referência responsável pela criança, pelo jovem, ao longo de toda a vida. Quer dizer, é ela que vai manter essa linha condutora, vamos chamar assim.
Agora, eu acho importante marcar, uma coisa que eu já falei também antes, né, mas trazendo agora nesse novo contexto, a profissionalidade da escola em um contexto republicano, que eu acho que aí tem a ver com a fala da Eulina. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Numa perspectiva republicana, do direito de todos, a educação é direito da criança, do adolescente, do jovem, independente das condições de origem dele. Então, é fundamental a escola tentar conhecer a família, justamente para ela adequar o trabalho dela a essa realidade. Então, eu não chego a dizer como eu li, assim, eu acho que a escola não deve contar com a família na questão da disciplina. Eu acho que se ela puder contar com a família, é claro que isso facilita o trabalho da escola. Agora, talvez vai ter muitos casos em que contar com a família significa ir contra os princípios escolares, porque ela fala, né, da palmatória, e eu já assisti, fazendo observação em sala de aula, mães de alunos chegarem na porta da sala e falaram, eu vim aqui falar para você bater no meu filho, porque eu sei que ele não está comportando aqui na escola e você pode bater que eu estou autorizando. Quer dizer, é essa disciplina que a escola quer? E como é que fica o professor que recebe, né, por exemplo, uma orientação dessa? Como que esse diálogo vai se dar? Que lugar é esse do professor também que não vai... É isso que eu estou chamando de profissionalidade docente e profissionalidade da escola. A escola tem toda uma intencionalidade pedagógica, tem toda uma estrutura, ou pelo menos deveria ter ou deve ter, para educar segundo determinados princípios que estão lá na Constituição, lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei de Diretrizes e Bases e por aí vai. Sim. As famílias podem compartilhar desses princípios ou não. Se elas compartilharem, tanto melhor. Isso vai favorecer muito o trabalho da escola, com certeza. Agora, se elas não compartilham, a escola também não pode se omitir desse trabalho e dizer, olha, essa família não ajuda na disciplina, então eu não posso fazer nada. Olha, quer dizer, mas eu acho que é possível que haja omissão da escola em explicitar as normas de convivência e os valores que aquele grupo, que aquela comunidade, a classe ou a escola toda devem cultivar nas relações. Porque, em geral, o que a gente vê é assim, depois que o mal está feito, depois que já houve uma briga, uma coisa séria, aí manda chamar o pai, manda chamar a mãe, né? Como se a família já não pôde prevenir que aquilo acontecesse. Já aconteceu. Mas por que aconteceu? É só porque a família não exigiu do filho ou da filha bom comportamento na escola? Olha, você vai para a escola, olha todo dia um sermãozinho, olha que se comporte bem, não faça isso, não faça aquilo, atenção para isso, para aquilo. É isso que vai impedir que aconteçam coisas desagradáveis, indesejáveis na escola? Eu acho que a escola se omite muitas vezes, sabe? Botando um pouquinho mais de pimenta aqui no nosso debate, eu quero voltar um pouco nessa questão desse jargão que você falou, professora, a respeito de... Porque pesquisas mesmo, né, colocam que os professores, eles, às vezes, atribuem o baixo desempenho do estudante às famílias. E pode ocorrer o fracasso dessa criança, desse adolescente, em função dessa desestruturação, de uma maneira assim bem contundente mesmo na avaliação de vocês? Quando a gente fala de família desestruturada, eu costumo dizer assim, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é o que é uma família estruturada, né? Então tem que perguntar o que é uma família e o que é uma família estruturada. Isso não é tão simples de definir, não é tão fácil, né? Porque a gente pode encontrar uma família assim, aparentemente bem estruturada, né? Uma família aparentemente bem estruturada é uma família de acordo com o ideal que a gente chama de ideal burguês, né? A mãe, o pai, provedor, educador, os filhos, né? E que as crianças fracassam na escola. E aí? O que falha ali? Né? O que está acontecendo? Então, a gente tem que investigar isso melhor, né? O que a minha prática me ensinou, o que a minha clínica ensinou, o que eu tenho acompanhado, é que independente da configuração familiar, a família, é claro que ela tem efeitos, né, na aprendizagem da criança, claro que tem. A gente não pode desconsiderar isso, né? Ela tem efeitos na aprendizagem, no desenvolvimento do sujeito, claro que tem. Ela é uma instituição importante na formação do sujeito. Agora, isso a gente só pode saber no caso a caso, não dá para generalizar, porque a tendência da escola, de modo geral, é desresponsabilizar-se da tarefa dela e culpabilizar a família e a
e o sujeito, né? E a criança, né? E o indivíduo e o aluno. É culpabilizar a mãe. Não é? Porque eu só ouvi em toda a minha história de professora formadora, só ouvi uma vez um caso em que era um diretor de uma escola, um homem lá numa escola pública de João Pessoa, que ele inaugurou a seguinte prática. Primeira reunião do ano, ele convocava os pais e ainda dizia nenhuma mãe, só os pais. Então, ele queria trazer os pais, porque, em geral, a educação doméstica, a educação escolar, a responsabilidade pelas crianças é das mulheres. Não é? Dificilmente os pais, infelizmente, dificilmente participam. Não é? Você sabe que agora tem uma novidade que eu pesquisei recentemente, que a família destruturada, pelo menos a minha pesquisa constatou, está muito ancorada nas carências paternas. Porque como o pai atualmente, a gente tem vivido muito essa coisa do desemprego dos homens, né? Está muito ancorado nessa coisa dos homens não serem mais os provedores. Então, tenta-se justificar muita desestruturação da família em função da função do pai que não consegue sustentar a função dele. Se ele está mais em casa, ele podia dar mais atenção para os filhos e filhas. Ensinar o dever de casa. É coerente. Eu acho que tem que fazer uma separação entre a desestrutura do ponto de vista do arranjo familiar, né? Porque muitas vezes os professores ou as pessoas no senso comum, quando se referem a uma desestrutura familiar, podem estar falando disso. Não é mais aquela família nuclear como a gente aprendeu, pai, mãe, filhos e cachorrinho e papagaio, etc. Né? Que realmente aí tem uma autora, uma antropóloga do Rio Grande do Sul, que ela fala uma coisa muito interessante, ela fala assim, que ela discute isso num texto e ela diz que começou a pensar e viu assim, peraí, mas a minha família é toda desestruturada. E ela fala, desestruturada é sempre a família do outro, né? Quando, na verdade, hoje em dia a realidade social é de novos arranjos e não tem nada que prove que isso tem uma relação direta com o aprendizado. Por outro lado, para a gente também não culpabilizar os professores, que é uma preocupação que eu acho que a gente tem que ter, que a gente vê muito esse discurso da família desestruturada, eu acho que os professores podem estar falando de uma desestrutura social, que aí, sociologicamente, não tem como a gente negar que tem influência no aprendizado. Embora a escola também, concordo com a Eulina, não possa se omitir do papel dela mesmo diante disso, mas a gente tem que reconhecer que esse papel fica muito mais desafiador. Então, eu vou tentar exemplificar. Né? No vídeo, aparece uma referência do diretor da escola às famílias monoparentais, ele dizendo a quantidade de famílias em que a mãe é a figura do lar, vamos chamar assim, ela que é responsável pelo sustento, ela vive sozinha com os filhos. Os dados mostram que essa é uma realidade cada vez mais frequente no Brasil, que tem aumentado muito e não só nas camadas populares, que é uma coisa importante da gente marcar, né? Agora, o fato da mãe de ser uma família monoparental significa que essa criança não vai ter condições adequadas de aprendizado? Não necessariamente. Isso vai depender de um conjunto de recursos que essa mãe vai ter ou não para lançar a mão de uma rede social de apoio, de recursos financeiros, de recursos culturais, para subsidiar esse processo de aprendizado. Então, quando eu falo de uma desestrutura social, é porque às vezes a gente vai em situações que as mães vivem num estado de precariedade tão grande, sem uma creche para dar apoio, exploradas no seu trabalho, que aí realmente as condições para dar sustentação para a vida do filho, e aí não é só para a vida escolar, a mãe às vezes não tem condição de cuidar da carteira de vacinação do menino, porque ela vive uma situação de muita precariedade, que aí, não sei se o melhor termo é desestrutura, mas eu estou querendo dizer assim, então existe realmente um conjunto de condições sociais objetivas que gera maiores dificuldades para um processo de desenvolvimento, seja de aprendizado, seja na saúde, como eu estou dizendo, né, para o desenvolvimento geral. Uma precarização mesmo, como você coloca, e até para esse acompanhamento, né, dos pais. E que aí a escola tem muita dificuldade real de lidar com isso sozinho. Hoje é muito comum a gente ouvir os professores falando, a gente hoje tem que ser assistente social, tem que ser psicólogo, tem que ser professor, tem que ser... E realmente não é papel da escola dar conta de todas essas funções. Mas, por outro lado, é papel dela ser um elemento chave na articulação até de uma rede de apoio, exatamente porque ela é o equipamento que é universalizado para todas as crianças, pelo menos na faixa de ensino obrigatório. Bem que eu falei que a gente ia botar pimenta nesse bloco e colocamos de fato. A gente vai a um rápido intervalo e daqui a pouco a gente vai voltar comentando um pouco mais essas questões. Temos um outro VT também que vocês vão acompanhar numa escola de educação especial. A roda de conversa, eu gostaria de convidar os nossos telespectadores para nos assistir também pela internet, pelo canal YouTube da Magistra,
Basta digitar o www.youtube.com/magistraSEEMG, tudo junto. O programa também está disponível na página do Centro de Referência Virtual do Professor, o CRV. A gente vai para um rápido intervalo e você vai conferir o depoimento de servidores da educação contando uma boa prática desenvolvida em sua escola. Os vídeos foram gravados durante o primeiro Congresso de Práticas Educacionais da Rede Pública do Estado de Minas Gerais, que foi realizado pela Magistra em outubro de 2012. Nós voltamos já.